Vamos dar início então à segunda parte da conferência. Bem-vindos à segunda parte da 26ª Conferência da Marketeer e chamava já ao palco os nossos próximos convidados, Miguel Romão, co-founder e CEO, e Ricardo Romão, co-founder e CIO da marca Assério, e que nos trazem uma apresentação que tem como título O fim da era dos influencers, como as marcas estão a transformar os colaboradores em ativos estratégicos. Miguel e Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. O palco é vosso. Vou entrar agora, atenção. Malta, nós ainda temos de decidir como é que o Ricardo e o Miguel vão entrar em palco no Marketeer. Eu acho que devia ser mesmo uma entrada assim, memorável. Já sei. E se eles entrassem de helicóptero no campo pequeno? Imagina se um dia solarengo, o helicóptero a chegar, as escadas a cair, e eles os dois galãs do 007. Epá, não, isso é caríssimo. Não temos budget para isso. Mano, já seria brutal. Brutal era conseguir pagar isso, sem noção. Imagine, luzes, fundo, John Cena no wrestling. É claro, e depois juntando pirotecnia e com muita sorte, ainda pegamos fogo ao campo pequeno. Boy, olha que funcionava. Funcional. E se a gente viesse do teto, tipo, Spider-Man? Esqueçam, malta. Eu não me vou tirar de lado nenhum. Vocês sabem que eu sou fanático pelo Spider-Man, eu por mim pagava para ver isto. Vá, vamos jogar pelo seguro e fazer uma coisa amada da marca a sério. Vamos começar com uma entrada em voz off com o narrador a dizer... Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à sessão mais incrivelmente a sério que vão ver esta manhã. Depois, o narrador continua Estão preparados? e com grande suspense e... Então nada, não sei mais, malta, fogo. Olhem, se não me terem para aí a gritar nomes de marcas, por mim, alinhem tudo. Malta, é assim. Vamos fazer subir a palco e deixarmos os filmes, tá bom? Já está. Ricardo, já estamos atrasados, bem? Vamos, Ricardo, bora. Ora, cá estamos. Bom dia, campo pequeno! Depois de um brainstorm intenso, enfim. É verdade. Obrigado à equipa, deve estar por aí. O meu nome é Miguel Eu sou o Ricardo. e nós somos os fundadores da marca a sério. E antes de mais, queremos agradecer à Marketeer a oportunidade de estarmos aqui hoje em palco a partilhar aqui algumas ideias convosco. Sendo que uma delas é se efetivamente estamos perante o fim da era dos influenciadores. Será que estamos? Ou estamos só a presenciar uma mudança na maneira como eles se devem comportar com as marcas e nós os devemos posicionar junto das nossas próprias marcas? É isso que vamos ver aqui hoje. Bem, a verdade é que a influência não terminou. Ela continua cá. A verdade é que, por outro lado, a influência fácil terminou. Se antes bastava um alcance e associação, hoje é preciso ter relevância e retenção. A influência deixou de ser comprada de forma linear e passou a ser conquistada. Bem, mas antes de chegarmos aqui e percebermos de onde é que vem este ruído todo, acho que é importante percebermos como é que chegámos aqui, na verdade. Em 2004, quando surgiram as redes sociais, basicamente estávamos numa ótica, como diz aqui, social graph, em que consumíamos conteúdo das pessoas que conhecíamos, dos nossos amigos, enfim, numa lógica em que se começou a digitalizar as relações que já tínhamos offline, basicamente. Na segunda década, portanto, 2010, 2012 para a frente, assistimos sim aí à ascensão dos influenciadores, em que passámos numa ótica de redes sociais em que nós consumíamos de quem seguíamos, não só dos nossos amigos, e aí sim os criadores de conteúdo começaram a repensar os seus modelos de negócio para monetizar não só a sua audiência, mas também o seu conteúdo. Fast forward, com o desenvolvimento tecnológico, com os algoritmos avançados, machine learning a avançar, passámos a uma era, portanto, a um ecossistema de alta recomendação. Portanto, deixem-me ver aqui as notas, que agora perdi-me com o que o meu irmão disse. Consumimos aquilo que o algoritmo nos recomenda e, portanto, com algoritmos altamente avançados, a basicamente fazerem as escolhas por nós e influenciar-nos, aí sim, diretamente. Com a inclusão também da inteligência artificial generativa, aumentámos aqui a criação do conteúdo, a massificação do conteúdo e aí sim, muito mais ruído para as nossas marcas, não é verdade? Sim. Mas é verdade que, quando falamos aqui desta época, vale a pena ainda reforçar o Covid, porque deu aqui um boom, como todos nós sabemos, não sou só eu, todos nós aqui, e o Covid não criou um fenómeno. Aliás, amplificou. Em 2021, a McKinsey já afirmava que o equivalente a 5 anos
de crescimento digital aconteceu em apenas 8 meses. Certamente que esta frase já foi referida aqui várias vezes, até talvez no ano passado, agora não me recordo, mas achámos importante referir isto. O que é que isto quer dizer? Mais tempo online, mais criadores, mais competição. Resultado, mais ruído e mais custo por atenção. Mas isso, meus caros, também é uma oportunidade. O problema deixou de ser produzir, passou a ser merecer a vossa atenção. O feed encheu e o que não acompanhou foi a mesma atenção. Só para terem aqui uma noção de grandeza, só no TikTok são mais de 200 milhões de posts que são avaliados todos os dias. Cada post é avaliado segundo o algoritmo individualmente e o número de seguidores tem cada vez menos peso naquilo que é a distribuição inicial. Então, estamos perante uma situação em que cada post entra numa espécie de casting. Ou viraliza ou morre em 48 horas. E isto causou uma democratização daquilo que foi a distribuição do conteúdo. Mas essa democratização também aumentou brutalmente a exigência criativa, o que é, obviamente, uma bela notícia para os criadores que temos aqui na sala, não é? Bela notícia. Mas então, eventualmente, será que estamos mesmo perante um fim dos influencers? Eles continuam a ser relevantes? Eu tenho uma mensagem para vocês, influencers. Quebrem a narrativa fácil. Vão além do óbvio. A verdade é que os influencers continuam a ser relevantes, muito, mas já não funcionam como funcionavam antigamente, como um canal garantido. O valor está, neste momento, na relação, na autenticidade e na capacidade de integrar narrativas. Narrativas essas que são das nossas marcas. A pergunta certa deixa de ser então se eles acabaram ou não, como eu fiz há pouco, mas passa a ser como é que a relação entre as marcas e os influencers tem de mudar para acompanhar este novo paradigma. Ricardo. Bem, antes o papel do influencer era muito mais transacional. Então nas redes sociais era muito posta isto, faz este review deste produto, tenta comunicar isto de uma forma muito técnica, enfim, à tua audiência. Hoje assistimos a uma era da cocriação, de uma narrativa conjunta. Queremos que os influencers partilhem universos partilhados com as marcas, criem histórias. Se for necessário recorrer à ficção, assim o façam, mas façam com sentido. Marcas que mantêm parcerias com influencers durante 12 ou mais meses registram um aumento médio de 300% no engagement face a colaborações de curta duração. Ou seja, isso significa o quê? Consistência acaba por ser o ingrediente secreto, obviamente, e quando um criador cria junto da marca ao longo de meses, a audiência começa a associar a marca à experiência real desse influenciador, desse criador, e tudo soa mais autêntico. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Sabem porquê? Porque 81% dos consumidores afirmam que precisam de ter mais confiança nas marcas para poderem tomar uma decisão de compra. E isto quer dizer o quê? Levanta-nos aqui uma grande pergunta, que é: quem é que gera essa confiança nas nossas marcas? Alguém se atreve? Ninguém? Somos todos nós, pessoas. Eu, Ricardo, vocês aí em casa, todos nós, pessoas reais, somos nós que geramos essa confiança nas marcas. E a questão é: já houveram empresas, e vão ter que haver mais, que perceberam uma coisa muito clara. É que essas pessoas já estão dentro das próprias organizações, ok? Então, se já temos essas pessoas dentro das organizações, são os nossos colaboradores que vivem a marca de uma forma muito intensa e diária, então, na realidade, são eles que têm o contexto, têm a verdade e a continuidade para, de uma forma autêntica, também comunicarem a nossa marca. E por isso mesmo, também são eles muito difíceis de replicar. Agora, na verdade, eu acho que faz sentido também trazer aqui alguma experiência. Esta experiência, by the way, é nossa, portanto, são dados que nós recolhemos num case com o ISEG ao longo de 12 meses. Isto são tudo dados orgânicos, não utilizámos nenhum influenciador, isto é importante. 3 milhões de views orgânicos, mais de 50 mil visitas ao perfil, mais de 70 mil likes orgânicos, enfim, os números falam por si. Isto é uma conta com uma maturidade ainda jovem, mas que serve para explicar o seguinte. Na verdade, as marcas podem escolher não seguir os influenciadores. Não é essa a mensagem que nós queremos passar aqui. Nós queremos passar é que realmente há um caminho que se pode construir muito mais amplificado. Podes passar? Mas agora, como é que nós chegamos aqui? Primeiro, é importante perceber que o TikTok do ISEG faz parte de um ecossistema digital muito bem repartido. O TikTok, face ao Instagram, ele está feito muito mais para fases de funil de discovery e de middle funnel. Portanto, criar relação e descoberta. É uma plataforma muito mais exploratória, mas isso não quer dizer que não seja estratégico. Em segundo lugar, que facilitou muito estes dados, foi o próprio espírito do ISEG, a própria tribo ISEG. Nós conseguimos mobilizar todas as pessoas e o maior número de pessoas para que pudessem comentar, partilhar, etc. Realmente isso ajuda. E ajuda para o que é mais essencial.
que é nós tivemos acesso a produzir conteúdo não só com o aluno que está desde o primeiro dia na faculdade, passando pelo aluno que está a acabar a licenciatura ou mestrado, pelos professores e pela presidência do ISEG. Portanto, nós conseguimos ter um leque de conteúdos realmente diversos. E vou-vos dizer uma coisa, é muito fácil nós pensarmos que, provavelmente, estamos a falar em um ecossistema universitário, estamos a falar para miúdos, porque isto é direcionado ao ensino universitário, vamos utilizar alunos. Vou-vos dizer, eu não sei se dá para perceber aqui, isto é o vice-presidente do ISEG, o professor Veríssimo. Portanto, os conteúdos que mais viralizaram foram os conteúdos que nós utilizámos professores. Isto é bastante importante. Agora vamos a um segundo case study, que para nós também aqui a gente nota que é importante, a Norauto, que utiliza uma tática diferente, uma inclusão das duas vertentes. Investimento em influencers, obviamente, em criadores de conteúdo e em colaboradores. No caso dos colaboradores, nós conseguimos trabalhar também com números bastante significativos, tivemos vídeos até acima de 100 mil, etc. de alcance. Conseguimos trabalhar não só no digital, mas também em televisão, ou seja, dar formação a estes colaboradores para que pudessem aparecer num spot de televisão, neste caso foi na Black Friday, e com muito bons resultados. No caso dos influenciadores, vou dar exemplo aqui de 2 em específico, para este exemplo. O Luís Marvão, em que ele não se torna apenas um influencer pontual para a marca, ele torna-se o apresentador, embaixador da marca durante o ano e o apresentador também do podcast. E o Eduardo Madeira, e aqui também ressalvo, dou os parabéns à agência do Eduardo Madeira por trazer esta energia, criando uma personagem com um universo partilhado, neste caso é o Tom Manetes, que serve para, num ponto de vista ficcional, criar uma linha, uma storyline que se aplica à comunidade da Norauto e do Eduardo. E isso fez toda a diferença, mas na realidade vocês podem estar a perguntar, mas isto não é employer branding? A verdade é que não, no seu sentido clássico não é. Isto é sobre integrar colaboradores num sistema mix híbrido, que já vamos falar à frente, na comunicação da marca e não apenas da marca empregadora, ok? Aqui o funil já não se... Sim, temos que Temos aqui. que acelerar. O funil já não é sobre conversão apenas, obviamente, é sobre relação, mas acho que isso é algo partilhado. O importante aqui é que muitas marcas saltam passos. Ou querem só investir em discovery, porque querem números, ou querem só investir em conversão. Eu vou-vos dizer, daqui para a frente, quem quiser saltar estes passos vai falhar. Isto é assumido. Vocês têm que saber que é importante tanto o discovery para novas audiências, como a conversão, como gerar relação e confiança. E isto é a mensagem que nós queremos também passar. Não quero que vocês vão daqui de mãos a abanar e vou-vos dar aqui 5 passos que podem ajudar a começarem a pensar isto dentro das vossas organizações. Vou tentar ser rápido, não temos muito tempo. Basicamente, primeiro passo, vamos mapear, vamos identificar as pessoas internas que têm a capacidade de entregar essa nossa narrativa de marca e também, ao mesmo tempo, olhar para os influenciadores que têm a capacidade de integrar narrativas e que têm um match perfeito com a narrativa da marca. 2, formar. Não queremos, como se costuma dizer, dar o peixe. Não, nós vamos ensinar a pescar. Vamos fazer com que estas pessoas recebam formação suficiente para conseguirem, de forma autêntica e autónoma, criarem esses conteúdos. Dar só uma nota aqui. No caso do ISEG, o primeiro passo não foi estratégia. Aliás, o primeiro passo foi estratégia, sim, mas logo a seguir foi ter sessões de esclarecimento com os alunos, com os grupos de apoio, com os professores, para passar a mensagem do que é que ia ser feito. Isto é extremamente importante. Sem dúvida. 3. Vamos criar um mix híbrido. Vamos apanhar nesta pool de talento identificada e vamos fazer um mix híbrido entre influenciadores externos e colaboradores internos para fazer esta comunicação. 4. Medir. Já não basta só a atenção, o alcance. Já vamos mais além disso, porque a relação entre os vossos consumidores e as vossas marcas também mudou e aprofundou-se muito mais. Então vamos olhar para métricas muito mais aprofundadas. Retenção, tempo de interação com os conteúdos, Tempo entre que outros. acabou aqui também. Exatamente. Passo 5, só para terminar. Alinhar a estratégia das pessoas que temos a comunicar neste ecossistema com a estratégia da marca. É importante que este alinhamento seja bastante garantido, obviamente, por questões da marca, mas também porque a autenticidade não se impinge. Vai-se estudando, criando e desenvolvendo. Vou só deixar uma última provocação para irmos embora. Vocês preferem influência própria ou uma atenção alugada? A escolha é vossa. Obrigado, Campo Pequeno. Falem connosco. Estamos aqui para isso. Estamos ali também, depois da conferência. Portanto, muito obrigado. Obrigado, Miguel Romão e Ricardo Romão, pela tal apresentação e pela presença e por aquela entrada também engraçada que tiveram ao início e por todos os desafios e inputs que lançaram. E agora, para dar seguimento ao nosso programa, temos uma conversa que tem como tema o one-to-one é possível no plural, uma questão, uma conversa entre Filipe Appleton, Head of Brand and Client do Continente,
e Maria João Vieira Pinto, diretora de redação da Martir. Nós já aqui estamos, Ricardo, como é Ok. tudo ao mesmo tempo, nós somos 20. Filipa, ficamos de pé? Ficamos, sim, senhora. Para seguir Para o ver momento também anterior, melhor. sim. Tudo em todo lado ao mesmo tempo, o continente, para o continente diria eu, é um grande desafio, não é? Vocês têm um portfólio alargadíssimo, têm milhões de clientes. Como é que conseguem ajustar o cabaz de produto tendo, ou tentando ter um comportamento um bocadinho mais personalizado e vendas mais personalizadas? É um desafio. Bem, e antes de mais, bom dia a todos e obrigada por estar aqui hoje. É de facto um desafio, especialmente numa marca que se diz de toda a gente. E é verdade que o continente pretende responder a todas as necessidades de todos os consumidores. E ainda assim é nesta variedade que se encontra a personalização e a individualização. Porque de facto, quando tentamos olhar quer para sortido, quer para comunicação, o que nós percebemos é que nós temos de ser coerentes enquanto marca e ser coerentes enquanto mensagem transversal e valores. A nossa missão é, de facto, alimentar o país e trazer valor acrescentado às comunidades em que estamos inseridos e, portanto, isso é transversal a todo o nosso discurso. É transversal também a garantia da melhor qualidade com o melhor preço. É garantia também o suporte à produção nacional, à sustentabilidade ambiental, económica e social. E, portanto, este é o de toda a gente e este é o denominador comum que nós nunca largamos. No entanto, depois é exatamente isso. O de toda a gente, quem é que são? Quem é que é esta gente? E é verdade que são aqueles que mais gostam de indulgência, que são aqueles que estão mais preocupados com a saúde. E, portanto, mantendo Isso esta... já são duas gentes. São não duas é? gentes totalmente... Porque- E muitas das vezes que vivem na mesma casa. Que é de facto a minha grande dúvida. Tu aqui há dias dizias-me, vocês desenvolvem produtos todos os dias, têm um laboratório incrível. Para quem não sabe, testam e desenvolvem de facto produtos todos os dias. E depois tens consumidores que uns são mais indulgentes, outros preocupam-se Mais com a saúde, com a saúde, outros mais- uns querem proteína, outros querem sem açúcar. Isto é, no fim do dia, um bocadinho esquizofrénico para a marca, ou não? Não é esquizofrénico. Há aqui uma questão que é, acima de tudo, uma questão de disciplina e uma questão de foco. E, portanto, saber endereçar e saber quem é que, acima de tudo, saber quem é que são estes clientes e o que é que eles querem. E depois, lá está, desenvolver para eles e com eles. Nós temos o Colab, que fica na parte de cima do continente da Amadora, e é um sítio incrível porque, de facto, o que é que nos permite? Permite-nos receber clientes a nível de estudos de mercado, de focus group, de provas, e, portanto, discutimos muito a priori o que é que são interesses, o que é que são marcas ou o que é que são produtos que queiram ver. Depois de desenvolver o produto, damos-lhes a provar. Está aprovado, não está aprovado. E depois é lançado. Agora, se nós percebermos que o produto tem de ser de sempre a melhor qualidade, com o melhor preço, com o melhor ingrediente, depois é uma questão de foco. E é uma questão de, por exemplo, uma marca como Continente Seleção se preocupar mais com a tradição, com a origem, uma marca como Continente Equilíbrio estar sempre a par do que é que são as últimas tendências de alimentação, o que é que são os últimos avanços tecnológicos que permitem que um produto com sabor seja cada vez mais funcional, ou que responda às necessidades de proteína, ou hoje falamos muito na saúde da mulher ou da saúde intestinal. E, portanto, são quase que avenidas paralelas que têm de correr de uma forma consistente com aquilo que é a marca e os valores da marca, mas que depois conheçam as especificidades de cada cliente. E não só no lançamento de produto, mas depois na comunicação, que é onde é que este cliente está e onde é que ele está disponível para me ouvir. Porque senão depois, se eu quiser dizer tudo para todos ao mesmo tempo... Não consegues, não perdes consigo. pelo caminho, até porque diria eu que tens aqui mais um segmento de consumidores cada vez mais relevante, que são os imigrantes. E que te obriga também a reformular o portfólio de produtos. E estamos a falar do continente, e o continente é muito mais que alimentar, não é? É verdade, os nossos hábitos e os nossos produtos não se restringem não só a alimentar, e quando falamos de tendências, há tendências de limpeza, ou há tendências de beleza, ou há tendências de até mesmo de gaming ou de entretenimento, e portanto nós estamos sempre a par de todas estas evoluções. Agora,
há aqui a questão da comunicação e da relevância, há também aqui um esforço e nós temos vindo muito a discutir isso, que é se há 20 anos um marketeer acho que tomava muitas decisões por feeling, ou por achómetro, ou por inspiração, ou por intuição, também à data de hoje nós temos muitos dados. E temos muitos dados que nos ajudam a priori, que nos ajudam no durante e que nos ajudam no depois. E, portanto, ter a capacidade de, em primeiro lugar, não morrer afogado nos dados, que também é importante, não é? Mas utilizar os dados e transformar os dados em insights e conclusões acionáveis que depois me permitam, que lá está, nos diferentes meios, e falaste nos imigrantes, e é verdade, nós temos uma população, por exemplo, muito significativa de imigrantes brasileiros. Não só nós temos uma proximidade linguística que é bom, mas também temos uma proximidade gastronómica. É verdade que nós, por tradição, gostamos imenso dos pratos brasileiros e os brasileiros também apreciam a gastronomia portuguesa. Mas ainda assim, em termos, por exemplo, de consumo de mídia, é muito diferente. Claro. E, portanto, nós quando fazemos, acabámos de lançar, por exemplo, os dadinhos de tapioca, ou quando lançamos o chocotone e o panetone no Natal, se calhar o principal meio de comunicação já não pode ser o cabo tradicional que um consumidor, sei lá, português utilizaria. Eu se calhar tenho que estar numa TV Globo, ou tenho de estar com outros influencers, ou tenho O que é que vocês privilegiam neste momento? O que é que uma marca como o Continente, que fala, tu há pouco dizias, nós alimentamos o país. Salve seja, mas acredito que seja à vontade. Há mais de 40 anos que a vida passa a comer e que nós alimentamos Ainda o país. bem. O que é que privilegiam para chegar a esse país, em termos de plataformas de comunicação e de canais? Acima de tudo, o que privilegiamos na conversa com todos os clientes, que é a capacidade de ser relevante no seu dia-a-dia. A capacidade de ter uma conversa que seja relevante e que legitime o nosso posicionamento. Imagina, se eu estou a falar de um consumidor que está mais atento às tendências de saúde, eu não posso só dizer eu tenho um iogurte Continente Equilíbrio. E nós temos aqui, por exemplo, a nossa nova gama de iogurtes Continente Equilíbrio Bem-Estar, mas que se foram desenvolvidas tendo em conta todas as necessidades que à data de hoje são mais discutidas. Quer em termos de proteína, quer em termos de ter lactose ou não ter, quer em termos de, por exemplo, o consumidor português tem uma deficiência genética de vitamina D. Nós em Portugal temos mesmo com todo este sol, não é? Com todo este sol. Portanto, nós até podemos apanhar sol, mas nós não somos capazes de metabolizar a vitamina D para que depois ela realmente esteja presente no nosso organismo, e ela é fundamental para uma série de funções no nosso organismo. Portanto, adicionamos vitamina D a estes iogurtes. E, portanto, quando eu lanço uma gama como esta, não só há toda a tecnicidade, ela, por exemplo, é adoçada com stevia. Uma stevia encapsulada é uma técnica nova para não haver aquele aftertasting meio metálico. Portanto, há aqui uma grande disciplina de lançar o produto certo, mas depois do comunicar de forma certa. Porque eu sei que esse consumidor, quando eu vou falar com ele quer que eu tenha uma conversa que seja factual, legítima, na qual ele confie, e que depois isto vai criando uma relação de confiança cumulativa. Porque se os iogurtes são bons, então se calhar as frutas e legumes também são boas, porque se eles sabem fazer iogurtes, então também sabem fazer cereais, ou também sabem fazer refeições, ou também sabem fazer sopas. E, portanto, o que nós privilegiamos é isto, é a relevância no momento da conversa, mas depois, ao mesmo tempo, seriedade, transparência e consequência. Sendo que essa conversa pode acontecer em qualquer lado, é isso? Pode acontecer no TikTok, como na televisão, pode acontecer aqui neste palco. E tem de ser como a nos marca mídia tradicionais. Continente. Toda a gente tem de reconhecer que é a marca Continente, mas depois esta marca tem de se adaptar ao público com quem está a conversar. Como seja o Festival Continente. Como seja o Festival da Comida. 11 e 12 de julho, no Parque da Cidade. Vocês desenvolveram, nós estamos já muito no final, mas eu sei que desenvolveram o primeiro estudo de literacia alimentar. Isto é uma ferramenta valiosíssima, não é, Filipa? O que é que vos trouxe em termos de resultados do nosso consumo? Quando nós começámos a olhar para o que era o Continente e quando celebrámos os 40 anos do Continente, chegámos a esta verdade maravilhosa que é, de facto, a vida passa a comer. E nós passamos muito do nosso dia, vou-vos dizer, 2 horas por dia, a comer só?
Quando não comemos, falamos em comida, pensamos na comida e depois percebemos que, então, mas como é que se come em Portugal? E na altura no Natal lançámos o estudo da convivialidade à mesa, que nos trouxe vários insights. Mas descobrimos que num país que passa a vida a comer, não havia nenhum estudo no mercado que mostrasse quanto é que a população sabe de literacia alimentar. Não havia. E, portanto, nós juntámos a Associação Portuguesa de Nutrição e com a IPSAPEM fizemos um estudo para perceber exatamente como é que o país se relaciona com a comida. E descobrimos coisas inacreditáveis, como 74% ou 75% das pessoas não sabe fazer substituições de ingredientes em receitas. Um bolo. Como é que eu posso tornar um bolo mais saudável? Tiro se calhar o óleo de girassol e substituo por azeite, ou pela mesma quantidade de iogurte. Tiro o açúcar e ponho fruta. E nós não sabemos fazer isso. E, portanto, isto foi importantíssimo para nós, não só para, quando desenvolvemos produtos, saber que eles têm de suprir e ajudar o consumidor nas suas escolhas, mas também na nossa comunicação. Portanto, nós estamos hoje em dia a olhar para todo o nosso acervo de receitas e dar-lhes a tabela nutricional, ou ainda durante, se calhar, o verão, vamos conseguir dar em todas elas substituições de ingredientes, porque lá está. É importante, nós somos um supermercado, queremos aumentar a cota de mercado e ter mais clientes, mas também que estejamos ao lado do país para que o tornemos um país mais saudável, com mais energia, com mais longevidade e em que a vida passe a comer melhor. Melhor. E quem quiser pode ir ao Colab. E quem quiser pode ir ao Colab. Nós temos vários momentos de inscrição, quer através dos focos de grupo, quer através de poderem se inscrever para provas. E digo-vos que há provas maravilhosas. Pois era só essa a minha dúvida. Há provas maravilhosas, gelados, comida, por exemplo, de cozinha continente, as refeições funcionais, todos os nossos produtos. Há outras mais difíceis, não é? Mas também têm de ser, todos os produtos são testados, e inclusivamente produtos de beleza, de higiene do lar, e portanto são experiências maravilhosas e quem quiser pode se inscrever. Filipe, obrigada. Obrigada. Temos ali já o Ricardo a fazer-nos Obrigada. gesto. Obrigado. Muito obrigado, Filipe Appleton e Maria João Vieira Pinto. As inscrições do CoLab são através da Marketeer, portanto podem ir ao site da Marketeer e inscreverem-se. Gostei essencialmente, Filipe, na questão da relevância no foco na comunicação, realmente que é um dos temas mais importantes que temos aqui, mas também a inovação. E como tal, vamos ter agora uma apresentação levada a cabo por Jordi Cassan, General Manager da In-Store Media, e que tem mesmo como tema a inovação no ponto de venda. Jordi, muito obrigado mais uma vez. Há indústrias que crescem devagar e há indústrias que de repente mudam de escala, mudam de ambição, mudam de linguagem e, em definitiva, mudam dentro do espaço de agenda dos consumidores. O Retail Media foi uma destas. O Retail Media cresceu em pouco tempo e passou de ser uma indústria emergente a uma prioridade real. E quando isto acontece, normalmente há uma explosão, há um boom, há um Big Bang. E para tornar esta história um bocadinho mais com uma imagem mais simples, imaginem que o Retail Media é a Lua. E a Lua é um espaço, é um território com imenso valor. E nós queremos chegar até ali. E então começa a haver uma corrida espacial que na Europa vemos com players principais como o Reino Unido e como a Alemanha, mas depois entraram outros países também nesta corrida. E até dia de hoje, com Portugal. Mas como acontece muitas vezes quando começa um mercado emergente, normalmente este mercado está em zonas dentro desta lua onde há mais luz, há mais luminosidade, onde estão os dados, onde somos capazes a curto prazo de criar valor. E no Retail Media isto aconteceu no online. No online, se vemos aqui as famosas ondas desde a entrada do search com um monstro como o Google, que tardou 14 anos em chegar aos 30 bilhões em matéria de valores, passando por o social, que tardou 11 anos com um monstro da Meta, a antiga Facebook, para chegar ao mesmo valor, vemos que o Retail Media só tardou 5 anos
com a Amazon em chegar a estes mesmos valores. Ou seja, cada vez o tempo é mais reduzido, cada vez somos capazes de chegar a mais com menos tempo. Mas voltando a isto, esta só é a parte online, esta só é a face visível da Lua. E a face visível da Lua é a parte mais iluminada, mas não a maior. Porque aqui, se vemos a relação em vendas do retalhista, vemos que o canal online só implica entre um 2 e um 5% das vendas, das receitas dos retalhistas. E aqui vem a questão, onde é que está o 95% restante? A esmagadora maioria está na loja física, a esmagadora maioria está na face oculta da Lua, onde realmente as coisas acontecem. Porque a realidade é esta, aqui o retail media tem mais espaço para criar valor, inovação, onde o shopper está fisicamente, onde o shopper toma as decisões no momento, em tempo real. E vendo nesta história esta face oculta, há já vários anos que éramos capazes de chegar, de ver a distância, de observar esta face oculta. Mas nós veíamos uma Lua pixelizada, nós veíamos uma informação que realmente não era suficiente para operar com precisão. E o que agora temos com dados, o que agora temos com contexto e com mais capacidade analítica, é uma capacidade de chegar à Lua, não só observar-la à distância, mas chegar a ela. Mas para chegar a esta Lua, precisamos de um veículo. E aqui, precisamos de uma inovação que permita que as coisas aconteçam. Não estamos só a falar do espaço dentro da loja, não é só ter presença, é ser capazes, com esta presença, de ter uma inteligência acionável, ser capazes de transformar a recolha de dados em ações e decisões reais. E para isto, nós temos vindo a criar um foguetão capaz de transformar o data em ação. E se vemos este foguetão, está dividido em 3 partes. O data dos retalhistas, o data de in-store media e o data do mercado. E olhando mais para, em concreto, vemos o data do retalhista, é o conhecimento que tem o retalhista, é o famoso first party data. É o cartão da fidelização, é tudo o sellout, é tudo o que é a afluência, e isto são dados super significativos. Depois temos o data da in-store media, é o conhecimento do shopper, é fazer estudos de mercado, é perceber e conhecer bem quais é que são os interesses das marcas em matéria de investimentos. E por último temos o data do mercado. O data do mercado é tudo o que é o contexto de cada um dos países onde o retail media está a crescer, onde o retail media tem presença. É perceber bem o contexto demográfico, o contexto geográfico e, por último, tudo o que é a economia de cada um destes contextos mais macroeconómicos. Mas todo este foguetão está muito bem, isto está realmente bem, mas precisamos de um painel de controlo. Precisamos de ser capazes de chegar para juntar todo este data e converti-lo em inteligência acionável, converti-lo em decisão. E para isto, como é que nós fazemos isto? Trabalhando com uma inteligência própria para ser capazes de transformar o data em segmentação precisa, para ser capazes de transformar o data em personalização para cada marca, em tempo real, para impactar não a todos os shoppers, mas os shoppers específicos da intencionalidade que tem cada uma das marcas. Ser capazes também de medir. Antes falávamos aqui de os dados não são suficientes, temos de ser capazes de ter visibilidade do que realmente acontece. Correu bem ou não correu bem o investimento. Aqui, com o Retail Media, somos capazes de transformar estes dados em matéria útil para perceber se realmente fizemos bem as coisas ou não. E, por último, ter uma ótica unicanal. A Lua são 2 partes, está a face visível, está a face oculta, mas é o mesmo conjunto. Não faz sentido abordar isto de uma maneira isolada, faz sentido abordar isto numa transformação para pensar num pacote anual. E estes 4 pilares, o que nos leva ao final é numa tomada de decisões realmente efetiva para as marcas e anunciantes. É simplesmente dar a possibilidade às marcas de construir e de converter esta visibilidade numa inteligência acionável. É passar do antes, onde o investimento era feito pensando em cobertura, pensando em presença, pensando em formato, a uma situação atual onde
passamos a dar sentido para segmentar audiências qualificadas, para dar um contexto alinhado com os interesses das marcas e anunciantes, para medir estas campanhas e, por último, e mais importante, para ser capazes de otimizar cada uma das campanhas. Pronto, temos já o foguetão, temos o painel de controle, mas faltam as pessoas. O mais importante, faltam os astronautas. E aqui eu quero perguntar muito rapidamente à plateia, quem é que sonhou em ser astronauta de pequeno? Podem levantar as mãos. Ok? Mais ou menos 20 pessoas. Pronto. Eu sonhei. Eu imaginava de pequeno ser astronauta. Não cheguei ali, mas pronto, pelo menos foi este o meu momento de glória. Por quê? Porque ao final, isto não é uma coisa abstrata. Isto é de cada um de nós que já somos capazes de fazer retail media. Não é um conceito intangível. É uma situação que já a dia de hoje conseguimos fazer. O quê? Dar serviço a todo o funil de investimento e de intencionalidade das marcas num momento de comunicação. E não só falando das marcas endémicas, que evidentemente têm um contexto muito alinhado em matéria de impacto, mas também as marcas não endémicas, que procuram um target específico. O mesmo shopper que está na loja, o dia da manhã, vai comprar um carro, vai ter uma conta bancária, vai comprar um telemóvel, vai ir de viagem com uma aerolinha e ao final abrimos o leque de marcas não só para as endémicas, senão também para as não endémicas nesse sentido. E para tudo isto não basta só em fazer investimento tecnológico. Não é suficiente dizer vou pôr mais digitalização, vou ter maior impacto com coisas mais espetaculares. O que faz sentido é realmente tornar estes dados em inteligência. E para isto temos de ler o que acontece na loja, em vida real, no momento, em cada situação. E para isto temos uma nova tecnologia, que é Computer Vision, que já está implementada cá em Portugal, que é capaz, com uns sensores, de ler a informação de cada um dos shoppers de maneira anonimizada dentro da loja, o que nos permite saber o perfil sociodemográfico, o sexo, mas também quantas pessoas é que olham para o ecrã e quantas não. E num contexto de tanto ruído, nós temos dados. E os dados falam por si, os números falam por si. Ao final estamos a ver que o 80% dos shoppers que passam pelo corredor central com estes ecrãs olham pelo menos 3 segundos aos ecrãs. Falávamos antes que as novas gerações só tinham 2 segundos, mas já estamos a ver que um 80% pelo menos dedica 3 segundos. O impacto é momentâneo. A mais, metemos efeito repetição para precisamente ser capazes de impactar mais e acompanhar o shopper no percurso. E não é só tecnologia com Computer Vision, não é só acrescentar programática, mas uma vez que temos todos estes dados com esta inteligência acionável, somos capazes depois de criar efetivamente esta digitalização, de construir suportes que estejam pensados para acionar todo o funil, todo o caminho que vai fazer o shopper, desde a notoriedade na rua, os acessos aos estacionamentos, passando também aos acessos às lojas, com os nossos parceiros, como Continente, como Corte Inglês, como a FNAC, como Vorten, e já depois entrando mais no momento de consideração nos corredores dentro das lojas, também com Auchan, também com Pingo Doce, também com outros players do mercado, para o momento final chegar à decisão. No shopper, para a decisão das marcas endémicas, somos capazes de impactar também de maneira espetacular e também de maneira digital no momento de decisão final, com suportes mesmo pensados para cada uma das marcas. Em resumo, o que nós queremos é criar valor acrescentado. E aqui o valor acrescentado pode ser muito ambíguo e depende do player. Para uns anunciantes, o valor acrescentado vai ser mesmo conquistar uma presença relevante onde a venda acontece. Mas para as marcas não endémicas vai ser estar alinhado para poder impactar ao target que eles procuram. Para os retailistas, é criar uma nova fonte de receitas adicionais do seu negócio. É um negócio publicitário que nada tem a ver com o negócio do retalho, mas entra no ponto de venda através desta inovação e através desta inclusão dos dados para ser impactados diretamente. E por último, os clientes, que são o centro do nosso universo, é para melhorar a experiência da loja.
não faz sentido digitalizar tudo, não faz sentido querer impactar a tudo. O que faz sentido é harmonizar o conteúdo e a comunicação dentro da loja com a situação e o benefício que pode ter o shopper ao momento de ser impactado pelas marcas. Em resumo, e aqui 3 ideias para levar da missão. A primeira, loja física, claramente é a grande oportunidade do retail media. E claramente agora que tem esta capa tecnológica já disponível, somos capazes de ir com o foguetão a face oculta da lua, somos capazes não só de ver a distância, mas de impactar diretamente ali. Como? Através dos dados, através de toda esta informação do retalhista, das métricas da in-store media e das métricas e os dados dos mercados onde o retail media está a acontecer. E por último, a inovação ao longo do path do purchase tem de acompanhar todo este investimento, tem de acompanhar todos estes dados numa matéria de comunicação alinhada a isto. Esta missão, então, não termina aqui. O convite é claro, continuar a construir retail media em conjunto. Opa, esse é aqui em cima, esse é aqui em cima. Não preciso, mas... Jordi, Cassani, muito obrigado pela apresentação e por todos os inputs que foram aqui deixados. E agora temos uma mesa redonda, uma mesa de debate, que tem como tema um dos assuntos que temos vindo aqui a debater esta manhã, como retirar o ruído numa economia da atenção. E tem como convidados, que eu chamava já ao palco, Joana Pedroso, Marketing Manager do BP Portugal, Leonor Marques, Diretora de Marketing e Comunicação da Vodafone Portugal, e António Tomé Ribeiro, Head of Marketing Transformation and New Business da Fidelidade. Muito obrigado aos três. Muito obrigado aos três pela vossa disponibilidade. É sempre um prazer contar convosco. E este assunto tem sido aqui debatido e agora vamos aprofundá-lo aqui um bocadinho mais. Realmente a questão do ruído versus a atenção. Numa economia de atenção, como é que se faz a gestão, como é que se consegue diminuir a incerteza e o risco de parar um lado e parar o outro. E outra palavra também aqui muito falada já hoje durante esta manhã, como ganhar relevância na comunicação. E como eu disse no início, o ruído não é o oposto da comunicação, é apenas o resultado, ou o seu resultado indesejado. Leonor, começava por ti, por causa das telecomunicações. As telecomunicações são um dos setores com maior volume de comunicação, vocês aparecem sempre no top de comunicação, mas porventura com menor percepção diferenciada, ou seja, essa é a melhor rede, o melhor preço, melhor serviço, melhor isto, melhor aquilo, melhor aquilo. Como é que exatamente a Vodafone evita realmente ser mais um emissor de ruído e ganhar esta relevância na comunicação? Nós contribuímos, de facto, para a publicidade em Portugal, acho eu, no setor. Eu acho que as marcas, no geral, têm que ser 3 coisas, e já foram faladas aqui, pelo menos uma delas. Primeiro, têm que ser claras, e é uma dificuldade, sendo marketeer, priorizar tudo aquilo que tu queres comunicar, porque queres normalmente dizer muita coisa e não consegues chegar e que o consumidor absorva tudo aquilo que tu queres dizer. Tens que escolher as tuas guerras. E, portanto, é um exercício, quando fazes um anúncio de 30 segundos ou de 20, pôr a mensagem muito clara, porque a clareza da mensagem está muito associada depois àquilo que tu fazes com ela. Se tu vais a uma loja, se tu vais a um site pesquisar mais, falas com um amigo, etc. Portanto, ser claro, acho que é uma coisa que as marcas precisam de ser e nem sempre é fácil, nomeadamente em marcas como a minha, que temos um diretor de marketing que quer dizer 30 coisas e depois temos a área da marca que eu represento, que quer filtrar essas coisas para passar a mensagem. Depois, a segunda coisa que a marca tem que ser é consistente. E às vezes esse ruído que tu dizes, essa insistência, esse investimento, ajuda um bocadinho. Se tens uma marca com uma cor muito enraizada, como é o nosso caso, se tens um tom de voz de marca próximo, se te baseias num conjunto de produtos e serviços que não é tão variado como aqueles que a Filipa estava a dizer, é um facto, nós temos alguns pilares, não são 300 mil, e portanto ajuda a ter uma certa consistência. É expectável que a Vodafone fale de telemóveis, é expectável que fale de televisão, que fale de internet, enfim. E portanto essa consistência no tempo ajuda até porque cria uma percepção de segurança ao cliente. Ok, estou a ver uma coisa que é da Vodafone logo de raiz. E a terceira coisa, e a mais importante de todas,
é aquela que já foi aqui falada com 2 palavras, significado ou relevância. E aí eu acho que a relevância numa marca como a Vodafone vem de perceber o cliente. Vem dos insights que nós identificamos nos clientes, e esses insights, geralmente, numa marca como a nossa, têm que gerar, quando trabalhados pela comunicação, numa emoção. E pode ser uma emoção de me fazer rir, porque me identifico com uma situação que eu estou a retratar. Normalmente temos embaixadores de marca que descrevem situações com que a pessoa se revê, porque na prática acontecem na vida de toda a gente. Ou pode ser uma verdade universal. Daquelas verdades que às vezes são incómodas, às vezes são tão universais que viajam para além de Portugal e tocam outros países. E chegar a esse santo grau da relevância é uma coisa que nem todas as marcas estão aptas para fazer. Não necessariamente porque os diretores de marca não queiram, mas porque o chain of command às vezes não fica muito confortável. E, portanto, às vezes para ter rasgo é preciso ter risco. Às vezes, para chegar à relevância, é preciso alienar uma percentagem, idealmente pequenina, do consumidor que não concorda com o ponto de vista da marca. Mas depois a reação dos outros 95% compensa, porque para mim é melhor ter 95% de pessoas heavily committed a apoiar uma marca do que ter 100% com uma relação morna com a marca. Ou seja, E, portanto, a relevância ajuda a furar. Coragem para fazer essas opções. É preciso coragem. É preciso coragem. Okay. É uma boa palavra. Bem, Joana, eu comecei com uma provocação à Leonor sobre parece que todos ali comunicam todos da mesma maneira e comunicam todos a mesma coisa, parece que é difícil. E a ti também começo com uma provocação que é: os clientes só pensam na BP quando vão abastecer? Ou seja, basicamente, como é que vocês conseguem criar outros touchpoints, que aqui também se falou, de comunicação com as pessoas, quando não há uma necessidade de encher o depósito com combustível? Como é que uma marca como a BP trabalha estes touchpoints de necessidade de contacto, sem haver essa necessidade, sem haver essa urgência, essa dor de satisfazer uma necessidade? Olha, Ricardo, é uma pergunta muitíssimo pertinente e é uma pergunta com a qual nós nos debatemos muito internamente. Precisamente porque, e eu tive a oportunidade de partilhar isso aqui neste palco o ano passado, a ambição da BP é ser a escolha número 1 do consumidor em mobilidade e conveniência. E quando falamos em escolha consciente. Lá está, eu não quero que o meu consumidor pense na BP quando tem a necessidade imediata de ir abastecer. Não quero que seja por hábito, por conveniência ou por esta necessidade mais urgente. E por isso mesmo eu tenho que garantir que a minha relação com o meu cliente começa muito antes do momento em que ele sente essa necessidade. Eu tenho que garantir que estabeleço uma relação com ele que vai para além do momento funcional do abastecimento. Como é que eu faço isso? Faço isso tentando furar este ruído, não é? Que nós estamos aqui a falar hoje, não é? Com mensagens claras, relevantes, tentando fazer parte da vida do cliente fora do momento do abastecimento. Nós, na BP, faz parte do nosso ADN. Temos uma estratégia muito forte de parcerias e de patrocínios que nos ajudam e que contribuem para este nosso posicionamento de estar ao lado do nosso cliente em diversos aspectos da vida dele, em diversos momentos da vida dele. E exemplos muito claros disso é, por exemplo, quando nós retomamos esta parceria com o Rock in Rio, que é uma parceria que já remontou a tempos idos, não é? 2004. E quando nós retomamos, nós estamos a garantir que vamos estar ao lado do nosso cliente num momento em que ele cria memórias, num momento em que ele está descontraído. Eu estou com ele sem ser de uma forma forçada, sem interromper a vida dele, criando valor e partilhando experiências, criando relação, que no fundo é isso que eu quero ter com o meu cliente. Outro exemplo muito claro e que tem a ver com as nossas necessidades e com as características de cada marca. Por exemplo, quando eu patrocino a equipa da Audi Revolut Fórmula 1, eu aqui estou-me a posicionar com
ao lado do meu cliente, sustentando a minha narrativa de combustíveis de qualidade de uma forma não intrusiva e de uma forma em que eu consigo passar as minhas mensagens que eu quero passar, porque eu quero que o cliente venha, escolha a BP de uma forma consciente, quero que escolha a BP pelo serviço que nós oferecemos, pelo produto que nós oferecemos, portanto é importante que ele perceba a diferenciação do meu produto e eu estou-lhe a passar essas mensagens de uma forma não intrusiva. Portanto, eu aqui tenho que ter muito cuidado com a forma como eu comunico, onde eu comunico, o que é que eu digo a cada um dos meus segmentos de clientes e garantir sempre que as minhas mensagens têm 3 características. É que têm, e já aqui falámos disso várias vezes, que são relevantes, que têm um significado, que são úteis para o meu cliente, que aportam valor à sua vida. Portanto, eu estou-lhe a dar algo, eu não estou apenas a dizer acredita em mim quando eu digo que tenho combustíveis de qualidade, eu estou-lhe a dizer o facto de eu ter combustíveis de qualidade, tu vais ter um ganho, porque vais maximizar a performance do teu motor, porque vais contribuir para a manutenção da tua viatura, porque vais poder fazer mais quilómetros, etc, etc. Portanto, aportar valor e transformar a narrativa em algo que é útil para o cliente e, por fim, está presente de uma forma natural. Não interromper, não ser intrusivo e acompanhar a vida do meu cliente. Não me impor ao meu cliente. Por acompanhar a vida do cliente, António, pensava para si que era a questão de vocês estão a sair da vossa área tradicional desde há alguns anos para cá. Vocês estão a entrar em temas, ou seja, daquela área do seguro habitual. Estão a entrar em temas da longevidade, da saúde, do bem-estar, da prevenção. Contudo, também há áreas onde há muito ruído, onde há muita gente a falar. Como é que vocês fazem esta extensão de território, mas mantendo a tal clareza na narrativa e para não se perderem no caminho? A certa altura, quando começa a haver muitos eixos, muitos ganchos, a pessoa pode se perder pelo caminho. Como é que vocês conseguem manter essa clareza e essa coerência na narrativa? Então, a longevidade... Tens de pôr isso mais ao pé, senão não se ouve nada. Não, tens de tirar para ti. Isso. Agora sim? Sim. Espetáculo. Então, a longevidade acho que é quase uma consequência lógica do que nós estávamos a fazer. Acho que a fidelidade está presente em momentos, ou esteve durante muitos anos, há muitos anos, há mais de 200 anos, presente na vida dos clientes em momentos difíceis. Em catástrofes, como agora tivemos, ou em acidentes, ou numa operação, porque uma pessoa tem um seguro de saúde e tem que ser operada. Por isso, nós fomos estando presentes ao longo da vida dos clientes em momentos mais difíceis e percebemos que tínhamos que fazer um caminho de prevenção. Então, porque é que nós não ajudamos a que esses momentos difíceis deixem de acontecer? Porque, na verdade... Vocês ouvem o que ele está a dizer? Ok. Espetáculo. Obrigado. E então, esta prevenção passou a ser uma coisa super importante para nós. E a longevidade parte daí, que é como é que eu acompanho o cliente durante a sua vida toda, desde os momentos difíceis. Portanto, eu que tenho filhos, vou querer fazer seguros de saúde, não quero que aconteça nada, mas quero fazer uma poupança para os meus filhos, já, e posso fazê-lo com fidelidade. E posso fazer um seguro de casa, e posso fazer um seguro do carro. E estes momentos importantes e relevantes da minha vida, eu quero estar presente nesses momentos do cliente. Portanto, eu como fidelidade, eu como marca, a longevidade é quase uma cápsula de tudo aquilo que nós estamos a fazer já há vários anos. É verdade que nós tínhamos um claim que era para que a vida não pare. Ou seja, para que a vida não pare, em todos os momentos difíceis nós vamos estar lá. E agora estamos a mudar para uma longevidade em todas as idades. Porquê? Porque nós já servíamos todas as idades e agora conseguimos encapsular isso. E temos feito, é verdade que a narrativa é a longevidade. A narrativa não são os assets que nós criamos ou as aplicações que temos. Por exemplo, uma aplicação de prevenção de saúde em que nós pontuamos os nossos clientes, damos-lhes descontos para eles fazerem exercício. Porquê? Porque queremos prevenir doenças, queremos prevenir que os clientes tenham um problema. Ou o drive que, se fores bom condutor, vais receber também descontos. Portanto, esta prevenção faz parte da vida, mas a narrativa tem que ser simples, tem uma narrativa de longevidade. Depois o resto são quase as confirmações da narrativa. Portanto, o Vitality é isso, a poupança. Temos agora uma coisa muito gira, que é um brinquedo. Criámos um brinquedo
para crianças aprenderem a poupar. A literacia financeira em Portugal é um robô, problema. não é? Um robô, Exatamente. Que reage a um jogo de literacia financeira e que faz com que todas as crianças possam criar a sua primeira poupança com a fidelidade. E tudo isto são coisas que apoiam a narrativa da longevidade. E é muito por aqui. Ou seja, mantém a coerência toda da conversa, como quase Exatamente. antecipando basicamente as necessidades das pessoas. Isso, pelo menos é isso que queremos ambicionar, não é? Podemos não fazer. Leonor, agora voltando a ti por causa desta história de antecipar, ou seja, a inovação tecnológica é tão rápida que muitas vezes os clientes ou os consumidores não conseguem acompanhar essa evolução. Ou seja, o desafio que eu te queria colocar é o desafio que era como é que no mercado marcado por esta inovação a Vodafone consegue antecipar os desejos e necessidades dos clientes mesmo antes deles formularem, ou seja, e depois como é que se comunica algo para os clientes que eles porventura ainda não sabem se querem isso ou não, ou não sabem, ou desconhecem. Como é que vocês conseguem fazer esse desafio? É fantástico quando isso acontece, não é? Quando parece que descobriste tu o santo grau e depois parece tão óbvio para toda a gente. Eu acho que nós na Vodafone não fazemos a inovação pela inovação. Apesar de adorarmos inovar, fazemos uma inovação que queremos útil, ou seja, ao serviço da vida de alguém. A technology for good, no sentido de para melhorar a vida das pessoas. As fontes da inovação são muito variadas. Às vezes vêm de trends de mercados que estão à volta do teu. Por exemplo, acho que os exemplos ajudam a concretizar. Quando tens as plataformas de streaming, como a Netflix, HBOs e Amazons, a disparar da maneira que disparam, tu olhas para a televisão de uma forma diferente. As pessoas não veem televisão como viam antigamente, que é a televisão pura linear. Não, elas querem ver a televisão e os conteúdos que querem quando têm tempo. E, portanto, começam a surgir features que tu colocas em cima dos teus produtos, como, por exemplo, nós temos a Smart News. O que faz a Smart News é uma funcionalidade na tua box que parte o teu telejornal em fatias, que são, na prática, as várias notícias, para tu poderes aceder diretamente àquela que queres ver. A mesma coisa no futebol. Smart Replay parte o jogo, de maneira que eu veja o golo e os foras de jogo e os cartões amarelos. Eu que não percebo nada de futebol, na teoria poderia fazê-lo. E, portanto, da mesma forma, agora vou se calhar dizer uma heresia, mas se calhar é menos frequente ir ao cinema do que era antes. Porquê? Porque as janelas de visualização de conteúdos estão mais curtas. O filme salta mais rápido para o videoclube, salta mais rápido para uma plataforma que eu já estou a subscrever. Se eu não vou ao cinema, e se o cinema me dava uma experiência de som fantástica, imersiva, como é que eu posso importar a experiência do cinema para a minha casa? Ok, então se calhar vou pegar na box TV Play da Vodafone e vou integrá-la com umas colunas Dolby Surround, porque a Bang & Olufsen é super conhecida por ter um som fantástico e faço aqui um premium quality e de repente é importar tendências que estão a acontecer nos mercados que gravitam à tua volta para o teu mercado. Outra coisa. Como é que consegues comunicar isso para que o cliente perceba exatamente que não é mais daquelas umas promessas tecnológicas? Como é que consegues fazer? Como é que se consegue fazer isso? Não há nada como entregar a coisa, não é? Mas genericamente eu identifico o insight, identifico a situação, identifico o problema que eu estou a resolver. E às vezes o problema já lá está e os sinais já lá estão, mas a pessoa ainda não tem muita consciência dos mesmos. Por exemplo, às vezes também os insights vêm das circunstâncias. Ninguém fazia prever a tempestade, como ninguém faz prever o Covid. Mas no Covid, o que aconteceu em 2020 é que, de repente, ficámos todos em casa. Ficámos todos em casa, forçados a conviver e, portanto, a utilizar devices múltiplos. Uns ficavam na VC a fazer reuniões, os outros ficavam a jogar, os outros ficavam a fazer streaming e, de repente, o peso na rede faz com que a simples fibra, que nós chamamos Fiber to the Home, a fibra que vai até casa, fica um bocado prejudicada, porque de repente há múltiplos utilizadores ao mesmo tempo a querer usar aquela fibra. Então há casas em que a fibra não chega, porque a estrutura da casa tem umas paredes mais grossas, porque a tipologia da casa é um T5 e porque tens imensos miúdos lá dentro. E então começámos a desenvolver também o Fiber to the Room, que é uma tecnologia que não é para qualquer pessoa. E depois entra o tema do como é que eu chego à minha audiência, como é que eu segmento, etc. Mas o Fiber to the Room permite-me levar a fibra mesmo até ao quarto.
Isso significa menos latência, mais cobertura, enfim, todas as velocidades que nós agora podia entrar aqui. O que é interessante é fazer chegar a mensagem à pessoa sem me afundar na technicality que a engenharia me dá, não é? E aí é que é o desafio, como é que eu falo de latência sem parecer, sem endoidecer as pessoas e sem fazê-las morrer de tédio. Ou como é que eu falo de velocidade e mostrar que, epá, se calhar uma velocidade destas significa que eu não preciso estar na sala com o meu PC ao pé do router para estar com uma boa qualidade de fibra. Se calhar consigo estar no sótão, enfim, no limite, e conseguir estar a jogar um jogo sem problemas. Joana, no vosso caso, quer dizer, é um bocadinho diferente, mas na verdade vocês são classificados como uma commodity, não é? Onde muitas vezes, isso assiste várias vezes, é que a guerra é o preço, não é? Vocês têm uma relação, vocês acham que a marca BP obviamente é conhecida e reconhecida por toda a gente, mas vocês acham que tem uma ligação forte emocional com as pessoas? Ou seja, que basicamente têm conseguido que a relação com o BP não seja só aqueles 3 minutos que eu estou a meter ali, ou que vou no supermercado, lá ou vamos. Como é que vocês têm construído esta marca e como é que vocês têm construído esta comunicação para não ser aquele ruído habitual do preço do 99, não sei quantos 99. Ainda por cima, uma coisa que eu sempre achei piada é que a gasolina tem 3 dígitos nos cêntimos. Eu nunca percebi qual é que é o terceiro dígito nos cêntimos. Mas é uma conversa que é engraçada. Mas como é que fogem do preço para transmitir realmente outra questão de valores emocionais? Olha, já falaste no exemplo do Rock in Rio, já falaste no exemplo da Audi, mas depois a que nível de comunicação, como é que vocês conseguem transformar isso em valor emocional? Sim. Olha, primeiro permite-me fazer aqui um challenge à afirmação que nos separamos apenas pelo preço, porque efetivamente não é o caso. A BP, sim, satisfazemos uma necessidade bastante funcional, que eu preciso de abastecer a minha viatura e vou pôr combustível. A BP é muito mais do que isso, não é? Fornecemos muito mais, e já nem vou entrar nesta questão da loja, dos carregamentos elétricos, de poder levantar encomendas quando vai à BP, deste conceito one-stop shop que nós estamos a desenvolver. Mesmo focando na parte dos combustíveis, vai muito para além do preço. E na BP, como de resto em todos os setores e em todas as empresas e em todas as marcas, é muito importante nós conhecermos os nossos fatores diferenciadores. E a BP assume-se no mercado e diferencia-se pela qualidade, pelo serviço, pelo nosso ecossistema de fidelização. Portanto, eu quando abasteço na BP, não recebo apenas em troca o combustível, o custo não é só do combustível, eu passo a fazer parte de todo um ecossistema BP que me permite depois satisfazer outras necessidades do meu dia-a-dia e do meu household. Eu sinto que o microfone está aqui um bocadinho para cima e para baixo. E efetivamente a nossa diferenciação vai muito para além do preço e tem de ir para além do preço, porque nós entregamos mais do que o preço. E por isso mesmo a nossa comunicação não é centrada no fator preço, é centrada em todos os USPs que a BP tem. É centrada na qualidade dos meus combustíveis, é centrada num lado mais funcional, no meu ecossistema de loyalty, que te vai permitir poupar em vários aspectos do teu household, como seja na eletricidade com a EDP, nas portagens com a Via Verde, no supermercado com o Pingo Doce, todo este conjunto de patrocínios e parcerias que nós temos em vigor. E por isso mesmo, quando nós estamos num mercado que, como tu disseste, muitas vezes classifica como commodity, ou que mais funcional, menos diferenciado, aí ainda mais é necessário nós aumentarmos o volume das nossas características diferenciadoras. E é isso mesmo que nós fazemos. Okay. António, falar em características diferenciadoras, vocês fizeram 200 anos, não é? Têm 200 anos. Uma idade simpática, não tens nada a aspecto de ter 200 anos. Bem conservado. Como é que vocês adaptam a frequência de comunicação para públicos tão diversos? Ou seja, basicamente vocês falam com os mais velhos, falam comigo, não é? Aqueles seguros mais tradicionais, mas depois também estão a tentar falar com os jovens para atrair os jovens. Como é que se consegue fazer este equilíbrio de falar com
tipificação de pessoas totalmente diferentes, com objetivos diferentes, com visões diferentes, com maneiras de ser diferentes, com objetivos, com consumos diferentes. Consumos diferentes, Há bocadinho alguém falou tudo. que eram 2 segundos ou 3 segundos, acho que as pessoas com mais de 50 anos já dedicam para aí 10 segundos. Já. Portanto, ou seja, Sim. Acho que se fossem 2 segundos não conseguíamos comunicar com ninguém, não é? As pessoas são muito diferentes, as gerações são muito diferentes. Mas como é que vocês mantêm realmente a coerência e a velocidade com que vocês têm que falar para esta gente, nomeadamente os mais jovens, e mantendo este fio condutor que nós temos ainda aqui a falar? Não é? Adaptamos os canais, claramente, não adaptamos a narrativa. Por isso, nós queremos comunicar o que queremos comunicar. Isso é muito importante para nós. Por isso, a longevidade é mesmo para todas as idades. Mas a forma de eu comunicar com pessoas mais novas ou com pessoas mais velhas é diferente. Mas dentro das pessoas mais novas também é diferente, porque as pessoas mais novas são muito diferentes entre elas e as pessoas mais velhas são muito diferentes entre elas. Até tivemos há uns meses um estudo que perguntávamos às várias gerações qual era o canal preferencial. E foi uma ótima surpresa perceber que as pessoas mais novas continuavam a gostar imenso do canal físico. Por isso, eu ter um mediador que me vai ajudar a comprar um seguro. Isso dá-lhes segurança. Por isso, claro que no dia a dia as gerações mais novas são mais digitais, nós comunicamos com elas de forma mais digital, mas os canais preferenciais continuam a ser, o canal físico continua a ser muito forte. Pronto, e aí temos uma grande mais-valia, que acho que até muitas vezes não é tão clara, que é nós temos, além de uma rede gigante de lojas, temos uma rede de mediadores muito, muito grande, 3.000 mediadores. Portanto, são pessoas que são embaixadores da nossa marca. E comunicar marketing de performance é uma coisa, portanto, nós estamos muito presentes quando a pessoa vai ao Google e pesquisa seguro automóvel, nós estamos sempre lá. Estamos presentes a comunicar longevidade, a comunicar poupança, como agora estamos. E depois, no dia-a-dia, temos estes embaixadores muito disseminados. E algo muito interessante é, eu acho que a autenticidade é mesmo uma coisa que temos que ter muita atenção. Nós não podemos prometer que somos longevidade e depois não ajudamos em nada. Nós começámos a construir isto antes de falar de longevidade. E agora que sabemos que podemos cumprir, então comunicamos longevidade. Okay. E a rede de mediação é mesmo difícil de convencer. São assim um primeiro filtro. As primeiras pessoas que, se eles não acreditam, os clientes não vão acreditar. E isto é super relevante para nós. Por isso, nós fazemos muito teste de comunicação e de produto com a rede. Recebemos o feedback, adaptamos e depois sim vamos falar com os clientes. Não, por acaso vocês são 3 marcas muito interessantes, porque uma das coisas que se tem ouvido muitas vezes é que as marcas estão a deixar de apostar em marca para mais passarem a apostar em marketing de conversão, em marketing disto e marketing de oportunidade e tudo mais. E vocês são 3 marcas que apostam muito em marca. É muito interessante. Nós já acabámos o nosso tempo, mas eu vou dar 30 segundos ou 45 a cada um para um último apontamento sobre esta nota de como é que se faz realmente a separação do ruído da comunicação. Leonor, começa por ti. Eu acho que, pegando aqui no tópico que o António está a dizer, autenticidade para mim, autenticidade e combinação de autenticidade com coragem, acho que as marcas hoje em dia não podem ser percebidas como falsas. É o maior risco. Fala-se muito em greenwashing, mas há washing em várias áreas. Eu costumo dizer que nós, na Vodafone, espelhamos aquilo que somos. Acho que o nosso maior truque é mostrar os valores das pessoas que trabalham na marca e poder ter, enfim, o privilégio de ter pessoas que de facto arriscam e garantem uma consistência de marca ao longo do tempo. Tem sido uma experiência para mim a nível pessoal muito gratificante, mesmo a realização de uma vida. Eu acho que há campanhas que eu faço que eu digo eu podia entregar as chaves no dia a seguir, que eu já tinha cumprido a minha missão. E isso faz com que, e esse sentimento é generalizado, não é personalizado em mim, eu acho que é uma coisa que a equipa partilha, e isso significa que tu estás a fazer um caminho de autossuperação. Portanto, se te mantiveres autêntico e se souberes para onde é que vais, essa consistência é percebida pelo público lá em casa. E acho que é uma coisa que é diferenciadora e eu concordo contigo. Há muita pressão pela conversão, há muita pressão pelo imediatismo, pelas leads, pelo short term, mas já há modelos que provam que o equity building de longo prazo vende. E pronto. Tá, Joana, 45 segundos, já que a Leonor ocupou os outros 15. Aqui o
o principal insight que eu retiraria e que gostaria que retirassem da manhã de hoje é que, efetivamente, comunicar mais nem sempre significa ser mais eficaz. Portanto, nós aqui já percebemos que excesso de comunicação gera ruído, gera desgaste da marca, nem por isso gera relação e confiança. Relação e confiança vem quando nós conseguimos comunicar com significado, aportando valor para o cliente e sendo pouco intrusivos na nossa relação com ele. Nós naturalmente fazendo parte da vida do nosso consumidor. E isto começa dentro de casa. Nós todos temos que fazer esse trabalho de casa, de percebermos qual é a nossa oferta, quais são os nossos pontos de diferenciação, qual é o caminho que queremos percorrer, qual é o posicionamento que queremos ter e sermos muito claros e muito focados nas mensagens e na comunicação que fazemos e como a fazemos. Isto às vezes implica decisões difíceis. Escolher ir para aqui em vez de ir para aqui ou deixar cair isto e avançar com isto. Mas tem de ser feito, senão perdemos-nos aqui num mar de ruído e não conseguimos chegar onde queremos chegar. António. Eu diria que manter a narrativa e ter coragem faz todo sentido. Um dos temas que estamos a resolver agora no tema da longevidade é um tema completamente fora do nosso âmbito, que é o tema dos cuidadores. Temos um serviço chamado Sofia. Acho que toda a gente aqui conhece alguém na família ou tem algum caso de alguém mais velho que precisava de alguém para estar com ele durante o dia, para cuidar dele. E é uma coisa que nós estamos a resolver. Por isso, eu acho que nós temos que ter bastante coragem quando percebemos que há um problema e que podemos atuar. E acho que, como marca, esses espaços são super relevantes. Muito obrigado aos três. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela vossa presença e por terem deixado aqui os vossos testemunhos. E por causa da coragem, já falámos várias vezes de coragem aqui ao longo desta manhã, e vamos ter, para fechar, temos todo o gosto em contar com a Teresa Burné, Executivo Board Member da Unilever FIMA e Presidente da APAN, e exatamente que nos traz uma apresentação com este tema. Coragem para decidir, procura-se. Teresa, muito obrigado. Gosto imenso deste título, e, portanto, muito obrigado. Obrigada. Bom, vou começar por desiludir o Ricardo, ou melhor, eu não sei de que título estavas a falar, Ricardo. O título oficial que estava na agenda não é o título verdadeiro da minha apresentação. O título é Tomates para Decidir. Não foi tomates para o pôr na agenda, mas espero que espero que se perceba bem a ideia. A ideia é que realmente é muito importante ter coragem. E porque e depois desta manhã toda a falar disto, o que eu vou tentar fazer aqui é um wrap-up, porque e não vos levar muito mais tempo até ao vosso almoço. Porque é que é tão importante ter coragem? Porque vivemos num paradoxo neste momento. As nossas marcas vivem num paradoxo. Nunca foi tão fácil colocar mensagens, campanhas, conteúdos no ar, lançá-los, e nunca foi tão difícil ter impacto. Já ouvimos isto esta manhã. Não há falta de ferramentas, de canais, de formatos. Eles multiplicaram-se. O que não se multiplicou foi o tempo, a memória e a capacidade de reter isto tudo por parte dos nossos consumidores. Portanto, não temos um problema de meios, temos um problema de excesso de estímulos. E a verdade é que, se as nossas marcas fossem pessoas, elas estariam completamente exaustas neste momento. Outro mito é o da omnipresença. Nem sempre estar em todo lado ou ter uma enorme cobertura é sinónimo de relevância. Reach é muito diferente de impacto, e ter um reach segmentado não significa construir memória ou construir marca. E temos aqui um exemplo claro de dispersão de comunicação e de posicionamento. A campanha da H&M Conscious em 2022, que se tornou um case study de greenwashing, quando a marca resolveu promover produtos conscientes e sustentáveis, enquanto se mantinha num mercado e com um modelo de fast fashion
intensivo e com uma produção em massa. E fê-lo comunicando de uma forma massiva, com uma campanha 360 graus, em redes sociais, com public relations, conseguindo assim chegar a toda a gente, mas também àquela comunidade mais informada sobre a sustentabilidade e mais preocupada com isso. E, portanto, foi precisamente esta comunidade que acabou por julgar a marca pela sua falta de coerência e por criticá-la e condená-la por greenwashing. Acabou por ser vista como uma marca que estava a seguir modas, a seguir tendências, neste caso uma tendência de preocupação com a sustentabilidade, como poderia ser com diversidade, com outra coisa qualquer, mas não um compromisso consistente de longo prazo da marca. Portanto, muito cuidado com a reputação. E é esta fragmentação de mensagens, de meios, de prioridades estratégicas que neste momento é a maior armadilha para o nosso marketing. E crescer de uma forma sustentável exige fazer escolhas claras, exige simplificação, exige termos um foco em prioridades muito bem executadas. Exige que tenhamos que saber dizer não. Temos que saber dizer não. E foi o que fez a Patagónia. A Patagónia, em 2011, colocou um anúncio provocador no New York Times, na altura da Black Friday, e com esta mensagem e esta coragem de agir de acordo com o seu propósito de defender o ambiente, mesmo que a custo de vendas de curto prazo, gerou precisamente o efeito contrário. Nos anos seguintes, o aumento de credibilidade da marca, de awareness da marca e de vendas foi bastante significativo. Portanto, é fundamental escolher onde vamos competir e como vamos competir. As marcas têm que decidir aonde e como querem ser lembradas. E não é preciso estar em todo lado para isso, é preciso estar onde vamos ser ouvidos, onde vamos ser relevantes. E isto é também muito importante em termos financeiros. Temos que concentrar o nosso investimento. Concentrar o investimento é realmente gerar crescimento real, porque senão começamos a dispersá-lo e acabamos por ter um efeito contrário. Outro princípio é o da consistência. Proteger a continuidade a continuidade do que fazemos e a consistência do que fazemos é transformar o tal reach em valor para a marca, em valor para as nossas marcas. E a eficácia vem da repetição com significado. Não vem de uma novidade aqui, outra novidade ali, uma mensagem nova acolá. Portanto, menos ideias em simultâneo, mais tempo para as ideias viverem e a mesma história repetida de forma reconhecível ao longo do tempo. E não podia deixar de falar, se estamos a falar de consistência, da marca Dove, com todo o trabalho que tem feito ao longo dos últimos 20 anos, sempre inovando nas mensagens que vai transmitindo e adaptando aos tempos vividos, mas mantendo a sua identidade e o foco no propósito central da marca, que é a defesa da beleza real e da autoestima. Welcome. Thank you. How do I want to sit? This. Water there. Need a drink. I don't want to ruin the lipstick. Oh yeah. Social media can be good, but it can be bad as well. In terms of her building her confidence, it can build her confidence. Margie is just trying to find herself now, you know. She's not influenced by social media yet. Most of the influencers that I've seen have definitely had a positive impact on me. Hey guys, here's a beauty hack I'm obsessed with.
I am so happy. Look at how cinched my waist is. Look at how flat my stomach is. It's the shortcut to flawless skin. You know that Botox doesn't just reduce wrinkles, right? Baby Botox is amazing. You're never too young to start. That is not me. There are these great powders. They stop you feeling hungry so you can always skip breakfast and lunch. And you have to treat yourself to a chemical peel. They're a total glow up. They burn away the top layers of your skin and let new skin grow through. Hey, Mojo. If your teeth are uneven, you can always file them down with a nail file. It's literally so simple. File your teeth. Don't put up with your thin lips, sweetie. Lip filler kits let you inject yourself at home. They're my total go-to. Fake eyelashes are so easy to glue on. If you cut your eyelashes off, There's some really great pills you can use. Keep telling yourself you're not hungry, you're just thirsty. Never look bloated again. Don't get into your skin. Sexy as Botox. Remember, skinny is never finished. Oh. It's Have you actually seen stuff like that? yeah, a lot. This stuff is on every girl's feed. They're watching, right? I mean, at night when I can't see them. It's scary to me that my kids are watching this and they think that's how they have to look. I saw one of the teeth filing videos. I remember that one. I remember seeing that all over. I know this stuff. I can't prevent them from seeing these, but I can talk to them about it. 100% always be talking. And have Peyton know that she can always ask me anything. My mom has taught me not to listen to people like that and to be proud of who I am. Portanto, seja para falar seja falando de redes sociais, de inteligência artificial ou de nós pais como os maiores influenciadores dos nossos filhos, a consistência da marca é o que lhe tem conferido realmente a credibilidade e o aumento de vendas ano após ano. Outro princípio que é fundamental, e o José Borralho falou disso na sua apresentação, é tratar os nossos planos de meios e a nossa escolha de canais de uma forma estratégica. Uma vez que cada canal tem um custo invisível, tem um custo adicional, não se substitui aos outros, vai se acrescentando e consome orçamento, consome foco, consome coerência, às vezes até. E colocando aqui o meu chapéu de KM, de medição de audiências, não posso dar-vos um melhor conselho do que measure what you treasure. O gut feel e o bom senso, obviamente, são importantes e têm que imperar, mas não há desculpa hoje em dia, com o avanço da ciência, com toda a data analysis que temos à nossa disposição, a quantidade de estudos e de dados que há ao minuto que nos indicam onde é que temos maior ou menor retorno para as nossas marcas, consoante o sítio onde colocamos a nossa comunicação, não há desculpa para fazermos comunicação só seguindo opiniões ou modas. Portanto, não façam só porque todos os outros estão a fazer, façam o que realmente fizer melhor sentido e trouxer melhores resultados para as vossas marcas. Qual é então
o papel do marketeer hoje em dia? O papel do marketeer hoje em dia é muito simples, é ter a capacidade de dizer que não e ter a capacidade de fazer escolhas. Ou seja, é ter coragem, tomates mesmo. E isto é o que nós fazemos todos os dias na marca Axe. A marca Axe é muito focada em jovens rapazes, no poder da atração e com um tom muito silly e nonsense. Isto nem sempre é bem compreendido. Isto significa que nós vamos comunicar diretamente para este target, aonde ele está, e sabemos que não vamos agradar a toda a gente. Às vezes os pais não vão gostar do que nós estamos a comunicar, ou pessoas com outros ideais diferentes dos da marca. Mas é sem dúvida uma marca que procura gerar talkability, é provocadora, tem uma comunicação sempre ali borderline e, portanto, nunca vai ser wallpaper ou baunilha. Vai sempre gerar controvérsia. E é o que está a acontecer neste momento com o nosso mais recente lançamento de Axe Lower Part. E partilho convosco os filmes. Com licença. Desculpe. Novo Axe Partes Íntimas. Cheira a fruta. Novo Axe Partes Íntimas. Cheira a fruta. Bom, eu posso dizer-vos que em 2 dias, sem qualquer investimento de mídia, apenas com post orgânico, estes filmes geraram mais de 90 mil shares e o maior engagement de sempre nas nossas marcas. Foi todo bom? Não. Tivemos comentários como perderam a cabeça, mas o que é isto? Alguns comentários homofóbicos, alguns até racistas, esses nunca esperei, mas também outros muito positivos, muito fun, muita interação com a marca e, portanto, a talkability está lá. Agora, o que esperamos é que se converta em consolidação do posicionamento da marca e, obviamente, em mais vendas. E, portanto, nem tudo o que é possível é relevante para a marca. E o meu conselho é perguntarem-se sempre. Se eu não estivesse a fazer isto, ou se eu não estivesse presente neste canal, alguém ia sentir falta? Antes de fazerem, façam sempre uma série de questões. A minha marca vai ser reconhecida aqui neste canal ou com esta campanha em 1 ou 2 segundos? Ou isto é completamente disparatado para a marca? Este contacto, esta comunicação que estou a fazer, vem reforçar uma memória existente ou é só mais ruído para a marca? Portanto, tudo questões que é preciso fazer. E temos exemplos de que mesmo quando o propósito é autêntico, nem todos os contextos são adequados para expressar esse propósito. A marca Ben & Jerry's, por exemplo, é uma marca claramente ativista, comunica causas sociais e políticas, desde justiça racial, a clima, refugiados, etc. Mas é uma marca de gelados, e uma pessoa quando está a falar de gelados ou a pensar em gelados, pensa em felicidade, em leveza, em indulgência. E às vezes há aqui uma fronteira e um desajuste, e já aconteceu a Ben & Jerry's em alguns momentos, entre o peso dos temas que aborda e o contexto, não só o seu contexto de consumo, como o contexto de onde o faz, em que canais o faz. E foi o que aconteceu em 2021, quando a marca resolveu tomar posições sobre Israel e os territórios ocupados, que era um tema, uma mensagem altamente política, complexa e polarizadora, isto feito em canais associados à indulgência e à leveza.
O resultado, obviamente, foi aqui uma desconexão emocional até com os consumidores da marca e muitos até podiam estar de acordo com a causa, mas acharam simplesmente que não fazia sentido. Houve boicotes em vários mercados, bastante pressão política, portanto, tem que se fazer mesmo escolhas e pensar bem o que é que vamos fazer e quando é que vamos fazer. E a conclusão é que o futuro do marketing não pertence às marcas mais omnipresentes, pertence às marcas mais claras, mais focadas e mais corajosas. Às marcas que sabem fazer escolhas. Portanto, pertence às marcas com mais tomates. E é esse o desafio que vos deixo. Despeço-me com o call to action de que vamos todos ganhar mais tomates. Então como é que isto se processa? A Axe decide lançar um lower body spray e eu, daqui a nada, estou a 14 metros de altura. Assim, a brincar às árvores. Portanto, este evento chama-se Axe Ganha Tomates, que acho que tem a ver com o que está a acontecer agora antes de subir. Digam-me vocês. O que é que tu sentes em relação a estas alturas? Não me incomoda. Não incomoda? Não, é tranquilo. Também não? Não, já estou com dor de barriga só de pensar que eu vou dar aqui em cima. Isto aqui é tudo muito relativo, ou caímos ou não caímos. Eu opto por não cair. Time coco ou time pera? Eu sou pera desde nasci, nunca experimentei cocos. Aliás, pera é verde, é do Sporting, é pera, para mim é pera. Eu gosto de pera, eu gosto. Já percebi. Porquê que és coco? Eu acho que levei uma pera e fiquei traumatizado. Este anúncio traz o nível da ousadia e da disrupção, que é o que tu dizes e bem, que os outros não trazem. Nós já sabíamos que ia ser bastante provocador, ia dar bastante por falar. Bem, então o arborismo foi muito divertido, especialmente a parte do slide. Quando a pessoa vem a descer 14 metros, divertido, portanto é preciso uma certa coragem. Que é a Axe ajuda, deu um empurrãozinho. E portanto agora vou aproveitar comidinha, bebidinha, vou também ver alguns desafios com cordas, que eles vão ver quem é que puxa mais as cordas, vou ver pessoas aqui no touro mecânico. Já agora aproveito para agradecer este bootcamp a que a Axe deu o nome de... Obrigada. Muito obrigado, Teresa Bruné, por esta última apresentação. Realmente a coragem é um excelente tema para acabarmos e um mote para acabarmos esta 26ª Conferência Martia. Aquele vídeo da Dove também é fantástico, os outros também, mas obviamente o da Dove toca-nos a todos pela influência que pode ter. Esperamos que tenha sido uma conferência do agrado de todos. É óbvio que muito se ficou por dizer, por se abordar, por discutir, mas esperamos que tenha sido um bom contributo para esta discussão do tudo em todo lado ao mesmo tempo. Agradeço mais uma vez aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores e apoios e oradores e participantes nas mesas de debate e a todos os que estiveram aqui nesta sala cheia e também a todos os que estiveram a assistir em casa, que já recebemos os números e tivemos cerca de, fantasticamente, 59.376 pessoas a assistir em streaming. Portanto, muito obrigado a todos, em casa e aqui. Até à próxima.